As muralhas em Shingeki no Kyojin ou Ataque on Titan foram construídas para proteger a humanidade dos titãs, que são seres gigantes e canibais que comem humanos sem razão aparente. No entanto, algo muito mais revelador e interessante ocorre quando descobrimos que também existem titãs vivendo dentro delas. Um segredo muito assustador que foi guardado por várias décadas. E hoje você vai descobrir tudo por trás desse segredo sobre a fundação das muralhas e por que existem titãs dentro delas. História. A história por trás das muralhas de Shingeki no Kyojin é complexa e é revelada gradualmente ao longo da série, com muitas reviravoltas e segredos ocultos. Inicialmente, acreditava-se que as muralhas eram simplesmente um obstáculo físico para impedir a entrada dos titãs. No entanto, mais tarde foi descoberto que as muralhas eram na verdade feitas de titãs. Mais especificamente, elas são compostas de uma substância chamada cristal endurecido, que é produzida por um tipo especial de titã conhecido como titãs de muralha. Os titãs de muralha são diferentes dos outros titãs, pois têm habilidades únicas, como a capacidade de controlar a substância cristalina que compõe as muralhas. Criação. Os titãs das muralhas foram criados a partir de humanos transformados em titãs, e suas habilidades de regeneração e tamanho foram usadas para formar a estrutura das muralhas, tornando-as praticamente invencíveis. Além disso, os titãs das muralhas também são responsáveis pela manutenção das muralhas. Eles podem detectar e selar quaisquer rachaduras ou danos nas muralhas, impedindo assim que os titãs invadam as áreas protegidas pelas muralhas. Embora a existência dos titãs das muralhas ainda seja um mistério na trama, acredita-se que sua presença seja fundamental para a sobrevivência da humanidade dentro das muralhas e para manter a ilusão de que o mundo exterior é inabitável e inacessível. Controle dos titãs. As muralhas foram construídas há mais de 100 anos por uma organização conhecida como os Fundadores. Essa organização era liderada por um homem chamado Karl Fritz, que era o 145º rei da dinastia Fritz, uma das famílias nobres que governavam o país. Segundo a história, Karl Fritz era um pacifista que ficou profundamente abalado pelos conflitos e guerras que ocorreram no passado, envolvendo tanto os titãs como a humanidade. Ele acreditava que a humanidade não merecia o direito de existir, que era culpada pelos horrores que ocorreram, e que a única solução era se retirar do mundo, deixando a natureza seguir seu curso. Por isso, ele decidiu construir as muralhas gigantes para proteger a humanidade dos titãs e criar uma sociedade isolada e pacífica dentro das muralhas. Karl Fritz acreditava que a humanidade não merecia existir e que a única forma de expiar os pecados dos seres humanos era permitir que os titãs exterminassem toda a população. No entanto, em vez de simplesmente abandonar toda a humanidade à sua sorte, ele decidiu construir 3 muralhas enormes, Maria, Rose e Sina, para proteger as únicas pessoas que lhe importavam dos titãs. Karl Fritz e sua organização criaram os Titãs de Muralha, seres gigantes com habilidades especiais, para construir as muralhas e proteger a humanidade. O processo de construção das muralhas levou anos e foi concluído há mais de um século. Antes do início da história principal de Shingeki no Kyojin, logo após, Karl Fritz usou o poder do Titã Fundador que lhe foi passado de geração para apagar as memórias da humanidade, fazendo com que eles esquecessem sua história anterior e a verdade sobre a criação das muralhas. Ele acreditava que a humanidade era uma espécie intrinsecamente maligna e que a única maneira de expiar seus pecados era permitir que os titãs exterminassem a raça humana. Karl Fritz então criou uma falsa história da humanidade que era contada às pessoas dentro das muralhas, alegando que a humanidade havia vivido em paz por gerações, sem saber da ameaça dos titãs, e que as muralhas foram construídas para protegê-los de um mundo hostil lá fora. No entanto, essa atitude de Karl Fritz também gerou muitas controvérsias. Algumas pessoas acreditam que ele cometeu um ato egoísta ao manipular a história e as memórias das pessoas, impedindo-as de conhecer a verdadeira natureza do mundo em que viviam. Outros questionam se a manipulação das memórias realmente trouxe paz e segurança para a humanidade, ou se apenas criou uma ilusão temporária que acabaria por desmoronar. De qualquer forma, Karl morreu logo após a construção das 3 muralhas gigantes e seu sucessor no trono foi o rei Fritz, que era um membro de sua família. Acredita-se que Karl Fritz tenha morrido de causas naturais, já que ele viveu por muitos anos e governou por um longo período. No entanto, também é possível que ele tenha sido vítima de algum tipo de conspiração ou ataque, já que sua política de manter as pessoas ignorantes sobre a verdadeira história das muralhas e dos titãs foi alvo de muita oposição e críticas. A aparência dos titãs. Esses titãs também têm uma aparência única,
com corpos mais esguios e cabeças sem boca, orelhas ou nariz. Mas por que os titãs das muralhas parecem tanto com os titãs colossais? Segundo a trama, o titã colossal é na verdade um humano transformado em titã usando uma substância conhecida como soro de titã. Essa mesma substância foi utilizada para criar os titãs das muralhas, que são na verdade humanos transformados em titãs que foram posteriormente colocados em hibernação e utilizados para formar a estrutura das muralhas. O tamanho e a aparência dos titãs das muralhas são semelhantes aos do titã colossal, porque eles foram criados usando o mesmo processo de transformação e a mesma substância. A diferença é que, ao invés de se manterem ativos como o titã colossal, os titãs das muralhas foram colocados em um estado de hibernação para servir como parte da estrutura das muralhas. Mas a pergunta que não quer calar seria: por que os titãs não saem de dentro das muralhas? O real motivo para isso ainda é um mistério que está sendo explorado no anime. Mas enquanto isso podemos criar algumas teorias sobre esse assunto. A primeira teoria seria que os titãs não saem de dentro das muralhas porque acredita-se que eles são incapazes de se mover em áreas com altas concentrações de dióxido de carbono. As muralhas foram construídas utilizando um material especial, conhecido como pedra da muralha, que contém uma grande quantidade de dióxido de carbono em sua composição. Quando os titãs tentam penetrar nas muralhas, acabam sendo expostos a altas concentrações de dióxido de carbono, o que causa uma reação química em seus corpos e os deixa imobilizados. Além disso, acredita-se que a altura das muralhas e a falta de pontos de apoio dentro delas também dificultam a locomoção dos titãs. Como os titãs são muito grandes e pesados, eles precisam de um suporte sólido para se movimentar, e as muralhas são lisas e sem qualquer tipo de estrutura interna que possa servir como suporte. Outra teoria sobre por que os titãs não saem de dentro das muralhas é a de que eles são atraídos pelo sangue humano, e que as muralhas foram construídas para evitar que o cheiro de sangue humano se espalhasse pelo ambiente externo e atraísse os titãs. De acordo com essa teoria, os titãs têm um sentido muito aguçado de olfato e são atraídos pelo cheiro de sangue humano, o que explica por que eles se aglomeram em áreas onde há um grande número de pessoas. As muralhas, por sua vez, teriam sido construídas com materiais que absorvem o cheiro de sangue humano, evitando que ele se espalhe pelo ambiente externo e atraia os titãs para as cidades. Além disso, acredita-se que as muralhas tenham sido projetadas para emitir um cheiro desagradável, que afasta os titãs e os impede de se aproximarem das cidades. Essa teoria explicaria por que os titãs não saem de dentro das muralhas, já que o ambiente externo não é favorável para eles. No entanto, assim como a primeira teoria, essa também não é totalmente confirmada na história e ainda há muitos mistérios a serem explorados em relação aos titãs e as muralhas de Ataque on Titan. Mas então, o que você achou disso tudo? Se tiver outra teoria interessante sobre esse assunto, deixe nos comentários. Há muitas perguntas em aberto sobre a verdadeira história da humanidade e sobre o papel dos titãs nesse anime, e é possível que novas informações sejam reveladas ao longo da história para esclarecer todos esses mistérios. Por isso, sempre estarei aqui para conferir todas as novidades que estão por vir com vocês. Peço para que deixe seu like e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Vou ficando por aqui e até a próxima!